qual é a sua identidade? Quer aprender a despertar essa identidade de alto valor? Vamos falar hoje sobre. Então, enquanto o Instagram e os grupos estão sendo avisados, eu vou chamar aqui uma visagista incrível, a Camila, que vai explicar pra gente um pouco mais sobre como a sua imagem, né, ela trabalha aí junto com a sua identidade. Então, se você quer despertar essa identidade, quer utilizar ela a seu favor, quer se tornar aí uma mulher de alto valor, bora ficar ligadinha que a live de hoje vai falar exatamente sobre identidade. Você sabia que ao decorrer da vida você ganha várias identidades e você vai usando elas de forma completamente aleatória e isso pode estar travando e te impedindo de ser e ter todos os resultados que você quer? Então hoje a gente vai falar sobre identidade e eu vou chamar aqui essa linda para explicar um pouco mais de como que funciona. Vamos lá. Enquanto isso, sejam muito bem-vindos quem estão aí comigo na live. A Cora, minha terapeuta linda, André. Olá, minha linda, boa tarde! E Boa aí, tarde, como você está? ótimo. Deixa eu escolher um filtro para mim aqui. Vamos escolher um filtro. Falando em identidade, né? Vamos. Falando em identidade, já põe um filtrozinho, que também Adoro! dá E um. você sabia que ao decorrer da nossa vida a gente coloca vários filtros, a gente precisa desses filtros, Exato. né? Não só o filtro do Instagram, mas para várias situações, para várias ocasiões, você precisa colocar ali a sua identidade, né? Seja, por exemplo, quando você estiver num casamento, você precisa colocar ali uma roupa diferente, quando você está indo trabalhar, quando você está largada no sofá. Cada situação exige de você uma forma diferente de se apresentar. E eu gosto de falar muito sobre essa questão de identidade, né? Porque as pessoas, principalmente as mulheres, que é o nicho na onde eu mais trabalho, elas confundem muito todo esse processo, né? Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu tinha um problema tão grave com a minha identidade que quando eu namorava, né, eu acordava mais cedo para passar uma maquiagenzinha, para fazer tudo, para a pessoa acordar e eu estar ali com cara de princesa e esconder a minha verdadeira identidade. Gente, a gente acorda com a cara amassada e é normal. Então, assim, a gente tem hoje como objetivo falar sobre os vários eus, né, as suas várias identidades, tanto as identidades internas como também a identidade externa. E eu acho que o mais importante, e ver se a Camila concorda comigo, né, é você identificar qual é a identidade que você quer. Não só a identidade que as outras pessoas manipulam e impõem para que você tenha, né? Principalmente as mulheres, elas são extremamente cobradas por isso, né? Elas sempre têm que estar impecável, sempre têm que estar linda, e muitas mulheres se sentem muito agredidas por isso, porque às vezes elas não têm condições, né? Ou às vezes não sabem também como tirar o melhor da identidade que ela já tem. Esse, Então, Cá, me fala um pouquinho sobre o seu ponto de vista sobre tudo isso e se você concorda, né? Se acontece muito isso também com as suas clientes. gente, esse é um assunto que dá muita margem para muitas interpretações e a gente consegue ir muito longe falando dele, né? Quando Uhum. a gente fala em identidade, a gente está falando no que nos torna único, características que nos tornam únicos. Só que a verdade é que nós temos, não é que a gente tem várias identidades, nós temos várias versões nossas. Nós vamos nos transformando, conforme a gente muda por dentro, a gente vai mudando por fora. Então, essa nossa Uhum. máscara, esse nosso filtro, ele vai mudando de acordo com as nossas experiências, com as nossas crenças, conforme a gente vai se modificando, conforme a gente vai crescendo. E isso Uhum. interfere no lado externo. Tudo que a gente muda internamente se reflete no externo. E tudo que muda no externo, a gente consegue ajustar comportamentos e a gente passa a se enxergar com essas características e isso causa mudanças internas que nos levam em direção aos nossos objetivos, né? E quando você estava falando dessa questão da cobrança que as mulheres têm com a questão da imagem, me vieram algumas coisas em mente, né? Primeiro, essa semana apareceu para mim uma propaganda do Boticário. Não sei se vocês viram, falando sobre eu não tenho uma beleza exótica, eu não preciso ser contornada, eu não preciso ser modificada. E eu acho muito legal quando a gente vê que
a sociedade, né, o mundo está caminhando para essa liberdade de você não precisar se adequar a um padrão, você não precisar ter uma beleza, o que chamam de beleza, né? Que na verdade o conceito de beleza ele é um pouco equivocado, né? Porque as pessoas associam muito à estética, mas a beleza vai muito além. A beleza tem muito a ver com individualidade, com as qualidades do que é belo e único em uma pessoa e no sentimento que ela desperta nas pessoas. Mas enfim, deixa esse papo para outro dia. Mas voltando a essa questão de eu não preciso ser contornada, eu não preciso ser modificada, eu acho bem bacana. Mas, por outro lado, eu me identifico muito mais com uma propaganda mais antiga do Boticário, que era com a Gisele Bündchen. Não sei se vocês lembram, que falava assim, não preciso, mas quero. Eu acho que o ponto é esse. Porque quando a gente coloca muito essa coisa do eu não preciso ser bonita, eu não preciso seguir padrão, eu não preciso me arrumar, eu não preciso de nada, a gente corre o risco de cair naquela coisa de se acomodar, de não viver a nossa melhor versão, não viver a abundância, a plenitude que a gente pode ser, né? E se a gente parar para pensar que o exterior interfere nos nossos comportamentos, em como a gente age, em como a gente se sente, pode ser uma certa autossabotagem quando a gente nega completamente essa questão da beleza, né? A gente pode estar deixando de viver esse nosso potencial, essa nossa plenitude por conta de se sabotar mesmo, sabe? De falar, cara, não, eu vou me rebelar contra isso. Tem sempre o meio termo. Acho que o importante é a gente encontrar o caminho do meio. Exato, é você despertar, né? Qual que é o tema, assim, que eu acho que é legal a gente pegar como linha? É despertar a sua melhor identidade, né? E realmente se tornar uma mulher de valor. E esse valor, é legal a gente perceber que não vem de forma externa, não é um homem que vai te dar esse valor, não é a sua conta financeira, sua conta bancária que vai te dar esse valor, não é o seu corpo que vai te dar esse valor. Quem dá esse valor a você é a sua autoestima, né? O que é a autoestima? A autoestima nada mais é o valor que você se dá, né? Autoestima. Qual é a estima que você está se dando? E o fato de você passar um batom, de você passar um blush, de você fazer alguma coisa por você, passar um creme, isso também até mesmo, tá a ver com... né? Cortou, não consegui ouvir, acho que travou a internet, não sei se foi só pra mim. Eu falei, até mesmo você colocar um filtro, né? Porque assim, o importante é que você não deixe de viver sem essas coisas, né? Que você não use isso como uma dependência, do tipo, ai meu Deus, eu não vou aparecer aqui se eu não tiver um filtro. Na última live eu tava sem filtro, por exemplo. Então, assim, é aquela coisa de você estar bem resolvida com você. Com maquiagem, sem maquiagem. Com filtro, sem filtro. Com harmonização, sem harmonização. Um exemplo, né? É realmente esse equilíbrio. Se a gente pode fazer algo que nos deixe mais bonita, que nos deixe mais confiante, que nos traga realmente elementos que vão comunicar algo sobre quem nós somos internamente, por que não? Perfeito. Né? Por que não despertar dentro da gente a nossa melhor versão? Só que aí a gente cai de novo naquela questão, né? Qual é a sua melhor versão? Se você não sabe, você pode estar usando o melhor brinco, a melhor roupa. Sabe aquela pessoa que não é congruente? Você fala assim, nossa, tem alguma coisa estranha, né? Tipo, a pessoa não combina com aquilo. É muito forçado. E por que passa essa sensação de forçado? Porque ela ainda não se encaixou na roupa que ela quer. E quando eu falo roupa, tá, gente, eu tô generalizando em tudo, eu não tô falando só no pedaço de pano. Eu falo naquela identidade. Vamos pensar assim, quando você pensa numa médica, ela tem ali a aparência dela, né? Quando você tá falando de uma advogada, ela tem a aparência física ali, né, visual dela. Só que ela também tem a interna, que são as atitudes, né? Tem ali toda uma postura diferente. Então, eu acho que você conseguir juntar esses dois arquétipos, que é o interno e o visual, dá muito sucesso, dá muito bom. E muitas mulheres, elas acabam apenas, em vez de despertar a sua melhor identidade, em vez de despertar realmente a sua essência, ela só vai naquele processo de copia e cola. Ai, tá na moda usar batom vermelho. Não importa se eu gosto ou não de batom vermelho, eu vou usar porque tá na moda. E aí acaba que a pessoa se sente desconfortável usando aquele batom vermelho, e automaticamente isso passa para ela, né? Isso transparece para ela. Por quê? Porque, gente, a gente é formado de energia, né? Vocês aceitando ou não, querendo ou não, tudo é energia.
Então, a mesma sensação que você tem quando você chega perto de alguém e faz assim, não sei, o negócio tá meio estranho, a outra pessoa também tem referente a você. Então, é importante ter esse equilíbrio e ser o mais congruente possível com a sua essência. E para despertar a sua essência, você tem que se autoconhecer. Porque se você não se autoconhece, você não tem uma percepção sobre você mesma, você não consegue ter uma autoestima de verdade, você não consegue ter autonomia sobre as suas emoções, sobre quem é você, sobre o que você quer ser, né? Você não consegue confiar em você mesma, porque a gente só confia naquilo que a gente conhece. Percebe o tanto de vantagens que tem, o tanto de coisa que a gente precisa e o tanto que isso faz com que você vá para um outro nível, né? E isso é incrível. Faz sentido o que eu tô falando, cara? Na Totalmente, sua profissão também? totalmente, totalmente. E assim, o nosso rosto, ele revela muito sobre quem nós somos, né? Então, assim, analisando um rosto, Uhum. a gente consegue saber como aquela pessoa pensa, como aquela pessoa age, como aquela pessoa se expressa, como ela é emocionalmente. Tudo isso a gente consegue fazer uma leitura do rosto, né? No visagismo, a gente traduz essas características através da imagem, através de linhas, formas, cores e proporções. Mas existe um trabalho de análise facial que ele é bem mais focado, eu até comecei a fazer esse curso, ele é mais focado realmente na interpretação da personalidade da pessoa e através do rosto a gente pode inclusive descobrir se uma pessoa tem alguma doença, se alguma pessoa está passando por... Olha que legal. É muito interessante, tudo baseado na medicina chinesa. Não é um estudo científico, por quê? Porque são infinitas variáveis. Imagina quantas variáveis você tem no rosto. Então, não é possível você comprovar isso cientificamente, porque teriam que ser testes infinitos. Mas já está muito validado essa questão da fisiognomonia e da morfopsicologia, né? Então, assim, se a gente pensar que a nossa imagem ela está totalmente atrelada ao nosso interior, ela pode ser usada como uma forma de autoconhecimento, porque na hora de definir uma imagem, Perfeito. primeiro vai analisar o que a sua imagem está comunicando sobre você, quem você é, para a partir daí você ajustar para o que você deseja comunicar. Lembrando que a linguagem não verbal, né, que a gente fala, não é só a imagem, né? Também entra a entonação, também entra o que você de fato, o conteúdo que você está dizendo. Então, assim, não tem como você vestir um personagem e querer sustentar isso Uhum. por muito tempo. É isso que acontece com as pessoas que simplesmente seguem padrões, que seguem a modinha e que falam, eu quero o cabelo daquela atriz. Ou, tá usando tal, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tá usando aquela sobrancelha bagunçada, aquela sobrancelha para cima, toda bagunçadinha. Gente, vamos entender o que aquilo tá comunicando. Aquilo tá pensando uma pessoa que é emocionalmente dinâmica e que também comunica irritação. Então, assim, uma pessoa Uhum. calma, Agressividade, raiva, rebeldia. vai colocar aquilo, cara, a gente vai olhar, o cérebro vai perceber que tem alguma coisa estranha. Porque a pessoa não sustenta Uhum. através dos comportamentos, através dos gestos, através da fala, você percebe que não tem uma congruência. Então, isso faz você perder totalmente a credibilidade. Por isso que é muito importante, e é uma coisa que eu trabalho muito na consultoria visagista, é entender o seu desejo de imagem, mas também entender o que o seu subconsciente diz sobre você. Para que seja como é que eu posso dizer? Para que realmente você encontre a sua melhor versão, mas não que você finja ser alguém que você não é. Porque senão você não vai sustentar e o tiro vai sair pela culatra, literalmente, porque você vai criar uma imagem ou de falsidade ou de arrogância, né? Que a arrogância é você fingir ser o que você não é, fingir ser maior do que você é, né? Enfim, tudo isso causa um ruído na imagem. Interfere muito. E o que é importante compreender, gente? Se vocês não estão satisfeitos com as explicações que a gente está dando, tem um estudo científico que informa, tá, que 7% de toda a comunicação que você passa, ela é transmitida através das palavras. 38% através da entonação de voz, da comunicação. E 55% através da sua linguagem corporal.
Ou seja, a forma como você se comunica, ela é mais que a metade a imagem que você transmite. Então, como que é uma pessoa, por exemplo, que está se comunicando com você de uma forma toda, então, gente, mas é isso. E ela passa uma coisa de confusa, de bagunçada, é muita energia, muito agitado. Se a pessoa está falando com uma entonação de voz, como se ela estivesse com sono, com preguiça, por mais que ela esteja falando sobre a melhor coisa do mundo, completamente apática, qual é a imagem que ela está te passando? Qual é a informação que ela está te passando? Então, muitas pessoas, né, se preocupam apenas com as palavras que vão utilizar. Então, assim, ó, pega a dica aí, minhas lindas. Né? Vocês que estão aí indo para o encontro, é importante trabalhar esses 3 pilares, né? Que é a sua linguagem corporal, né? A imagem que você está passando, entonação de voz e as palavras que você vai falar. Entenda que quando eu tô pegando aqui para encontro, porque já está chegando o Dia dos Namorados e parece que o povo está desesperado para conseguir um namorado em 10 dias, né? Então, entenda assim, se vocês querem passar alguma imagem, né? Você primeiro precisa se conectar com a sua identidade, com a sua essência, né? Sendo congruente com aquilo que você quer passar e lembrar que sim, né? Existe aí, por exemplo, várias linguagens que você passa de forma inconsciente, automática, só com a roupa que você está vestida. Como falei, se você vê alguém com um jaleco branco, automaticamente você vai conectar aquela pessoa a uma área da saúde, né? Se você vê uma imagem de uma pessoa descabelada, alguma coisa, automaticamente você vai se conectar a alguma informação, né? E essas informações são informações de referência, tanto social, ou seja, aquela coisa que a gente tem como uma crença, uma consciência social, como também uma consciência pessoal, né? Então, é importante você conseguir compreender e se conectar com a sua essência. Qual é a sua verdade? Você realmente gosta de usar uma roupa longa, de usar uma roupa curta, de mostrar mais o corpo, de esconder mais o corpo, né? Tem tantas identidades, eu falo assim, nos meus processos terapêuticos, nos meus processos de mentoria com as mulheres, a gente trabalha específica a identidade dela. Porque às vezes ela passou a vida inteira sendo tratada como uma bonequinha, né? Sendo obrigada a sempre estar impecável. E eu achei incrível uma reportagem que a Bruna Marquezine deu, que ela falou que ela exerce o direito dela de ficar feia. Ela fala, gente, eu exerço esse meu direito. Então, tipo, é um sábado, é um domingo, é uma segunda, sei lá, é um dia que eu quero ficar em casa de moletom e meia no pé, toda descabelada com o coque pra cima, ela também se permite. Porque ela também é muito cobrada pela imagem dela. Né? Então, eu acredito que você saber qual que é a sua identidade, saber qual que é a sua essência e saber o momento de você usar, né? Cada uma das identidades, cada uma das aparências, cada uma das formas que você precisa se expressar, isso é incrível, né? Conseguir ter essa consciência. Você não vai trabalhar do mesmo jeito que você fica em casa, do mesmo jeito que você vai para uma igreja, do mesmo jeito que você vai para um baile funk, né? Cada ambiente, cada informação que você quer passar com a sua imagem, se você se conecta a uma identidade. E não significa que você tem que se conectar à identidade daquela pessoa. Não, você tem que se conectar à sua identidade. Você é livre para ter quantas, né, identidades você quiser. Você tem identidade de mãe, de filha, né, de esposa, de namorada, de funcionária, de chefe. Então, se permita sair e entrar em vários papéis. Ai, Bia, que você está falando que eu sou falsa, que eu tenho 1001 caras, que eu sou uma só, que a gente ouve muito isso, né? Ai, não tem. Sim, você tem que ter. Imagina você falando com o seu chefe do mesmo jeito que você fala com seu marido. Você acha que vai dar certo? Se comportando com, sei lá, com a sua mãe do mesmo jeito que você se comporta com seu filho. Não dá certo, né? A gente já trabalha, inclusive, isso também, as questões das identidades, dentro da constelação familiar, para você conseguir se conectar e se encaixar no seu papel ali dentro do sistema. Faz sentido isso, gente? Eu vou ativar aqui os comentários, eu quero saber se faz sentido o que a gente está falando para vocês, hein? O que você acha sobre tudo isso, Cá?
Então, eu super concordo e eu digo, eu ainda acrescento uma outra questão, né? Que muitas vezes, quando a gente coloca uma imagem mais poderosa, por exemplo, a gente só consegue sustentar essa imagem se a gente tiver isso dentro da gente. Então, não se trata de uma falsidade. Se trata de Exato. começar a enxergar, a trazer para o tangível as mudanças internas. E Uhum. você é lá dentro. E tem muito a ver com essa questão da Bruna Marquezine, por exemplo. Às vezes a sua criação te traz algo muito assim de superproteção, ou muito você foi criada para ser muito menininha, muito certinha, e de repente na sua essência você não é isso. Assim, vou dar um exemplo Exato. pessoal, né? A minha mãe implica muito com o meu cabelo. Muito. Por quê? Porque ela reclama do frizz do meu cabelo. E eu já gosto dessa coisa bagunçada. Essa coisa muito certinha não combina comigo, porque eu não tenho um pensamento certinho, né? Então, assim, o nosso cabelo, ele é uma extensão dos nossos pensamentos. Então, assim, como é a minha forma de pensar? Eu sou uma pessoa totalmente emocional para pensar, sou bem dinâmica. E, assim, eu gosto quando ele tá mais bagunçado, sabe? E Uhum. com isso, porque a minha mãe, ela quer tudo certinho, bonitinho. Então, assim, às vezes é tão cobrado porque as pessoas esperam determinados comportamentos da gente, só que a gente tem que se respeitar. E a gente tem que entender quem é Exato. que faz feliz. Isso vale para tudo, né? E essa questão de identidade também é interessante a gente falar quando a gente finaliza um relacionamento, que muitas vezes a gente fica totalmente perdido. Principalmente se foi um relacionamento disfuncional, né? Se foi um relacionamento onde você vivia para se doar pelo outro, você vivia para agradar o outro por insegurança, por carência. Quando você termina esse relacionamento, você se olha no espelho e fala: gente, mas será que eu sou essa pessoa? Será que eu gosto dessa Uhum. pessoa que eu gostava? Será que essa imagem reflete quem eu sou? Por isso que é tão comum as pessoas, quando estão numa mudança de fase, assim, saindo de um relacionamento ou numa transição de carreira, realmente falar assim: Primeira coisa que faz. eu vou cortar o cabelo. Eu vou cortar o cabelo, porque o cabelo ele comunica muito sobre a nossa imagem, sobre a nossa essência, e sendo uma extensão da nossa forma de pensar, conforme a gente muda internamente, é natural que esse cabelo mude, né? Então, se eu mostrar para vocês umas fotos antigas minhas, eu tinha o cabelo liso, super no rosto, assim, que mostrava o quê? Que eu era uma pessoa mais tímida, mais reservada, e de repente, quem que era a Camila de verdade? Né? Né? Mas eu precisei do que a gente me conhecer, do autoconhecimento para libertar realmente quem eu era. E aí, quando você chega nesse momento, você se olha no espelho e fala: gente, essa sou eu, e você se sente mais segura para tudo na sua vida, né? E isso aqui é muito legal, ó. Se você quer realmente perceber, faz um teste, calibra. Entra no banheiro, entra, sei lá, em algum lugar que tem espelho, se olha no espelho e fala: eu estou realmente conseguindo me ver nesse reflexo? Essa pessoa que está aqui na minha frente, ela realmente representa quem eu sou? Eu estou realmente passando a comunicação que eu quero? Né? Então, começa a se questionar também. Será que vale a pena? Será que isso aqui que eu estou montando, será que é por mim? Ou será que é para agradar alguém? Uhum. Né? Muitas vezes quando a gente entra, e eu falo isso porque eu sou especialista em pós-término, gente. Eu trabalho com isso todos os dias. E é incrível ver como que é a transformação. Quando a pessoa chega na primeira sessão e quando ela está lá no final do processo dela. Com toda certeza, ela já mudou o cabelo, já mudou a cor das roupas. E isso é uma coisa que é uma transição que acontece natural. Porque quando você está mudando de dentro para fora, automaticamente isso começa a reverberar. Isso começa a trazer uma nova versão de você. Então, é importante entender, né, pegando aqui um pouco da linha de término de relacionamento, que quando você termina um relacionamento, você está fechando um ciclo e aí você começa todo um processo de mudança que é normal e é necessária e você começa a transferir isso para o seu lado externo também. Então você percebe que as roupas que você tinha no seu guarda-roupa, você até pode continuar com elas, mas a forma como você vai usar, as combinações mudam por completo, né? Ou você vai para uma tonalidade mais escura e depois vai para uma mais clara, você vai dizer, né, qual que é. Porque quando você está dentro de um relacionamento, querendo ou não, e também faz parte do processo, algumas coisas você acaba cedendo para agradar a outra pessoa. E isso começa a ser automático. Automático.
Eu lembro que eu tinha um namorado que ele adorava batom vermelho. Então, para agradá-lo, de forma inconsciente, eu sempre colocava, sempre que eu ia sair com ele, passava um batom vermelho, porque eu queria agradá-lo. Só que isso era uma coisa que não feria a minha identidade, porque eu gostava. Só que quantas mulheres, né, acabam se colocando num papel, se colocando numa identidade apenas para agradar o outro e acaba se machucando, se ferindo nesse quesito. Existem mulheres, por exemplo, que adoram usar, sei lá, biquíni e fio dental. Aí começa a namorar, não vou mais usar, porque senão isso vai agredir a minha imagem, vai agredir o meu marido. Eu acredito que tudo isso é um acordo. Antes de agredir a outra pessoa, se pergunte: isso está me agredindo? É algo que para mim tudo bem? Se para você for tudo bem você tirar ali todos os seus fios dental e jogar fora, tranquilo. Mas se for uma coisa que para você fala assim, ai não, eu não gosto, é uma coisa que para mim não faz, você começa a deixar de ser congruente com a sua essência. Sim, E aí é onde você tá ali se sentindo completamente desconfortável. e é Pode falar. importante a gente dizer que, assim, geralmente, provavelmente, o que atraiu, o que você chamou atenção na pessoa que está com você foi justamente a sua segurança, a sua autoconfiança e você se vestir exatamente do jeito. Uhum. Então, quando você vai lá e você acaba mudando isso no meio do caminho, você está justamente tirando o que te tornou interessante. E aí, numa Sim. você, em nome de agradar, de alimentar crenças, muitas vezes, né? Julgamentos, enfim, inseguranças, você deixa de ser você. E eu acho que Uhum. tudo isso é que E aí você deixa de ser interessante para ele também. exatamente. Lembrem-se, minhas lindas. Ó, tem vários homens aqui nas lives e vocês me digam se eu estiver errada, tá, meninos? Mandem aqui também a opinião de vocês. O que mantém um homem interessado em você é o desafio que você gera nele. Se você for sempre aquela mulher permissiva, passiva, boazinha, 100% do seu tempo, perde a graça. O cara quer uma mulher independente, ele também, que fala assim, olha, eu vou sair com tal roupa, eu vou fazer tal coisa, eu tenho a minha vida, eu tenho também os meus desejos. Não é impor isso, é expor. Eu falo muito sobre a diferença entre essas duas palavras, que é um abismo enorme. Impor é quando você tenta tirar algo de você e engolir, enfiar a goela abaixo no outro. Então, eu vou usar isso, ponto e acabou. Isso é impor. Expor é você falar assim, eu gosto, eu me sinto bem quando eu uso isso. Então, por isso que eu vou usar. Você está expondo a sua vontade. E aí você não vai de frente com a outra pessoa. Então, eu percebo que muitas pessoas ficam presas, às vezes, ali no casulo, ficam presas dentro de identidades, porque elas não sabem expor o que elas realmente querem. E aí elas acabam sendo apenas levadas pelo que os outros querem. Então entenda assim, minhas lindas, se você não está sendo quem você quer, você está sendo quem os outros querem. Se você não está alimentando o seu eu, você está apenas alimentando o outro e passando fome. Eu falo que a dependência emocional é você encher um prato de comida com as comidas mais deliciosas e dar para uma outra pessoa comer, enquanto você está ali morrendo de fome só olhando. Faz sentido isso para vocês que estão aqui na live? Fala aí para mim. Isa, M, olha, tem vários nomes aqui também. A Érica. Compartilha aí comigo, minhas lindas, qual é a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente está falando? Faz sentido para vocês essa questão de identidade? Vocês já passaram por isso? Eu já passei muito por isso. De ser o que as outras pessoas querem. Eu fiz faculdade porque outras pessoas queriam que eu fosse contadora. Gente, só se for contadora de história. Porque nem débito e crédito mais eu lembro. Foi tão instantânea essa identidade que eu deletei com muita facilidade. E assim, Faz sentido isso pra você também, Cássio? Já teve algum momento da sua vida que você se colocou em alguma identidade que não era o que você queria só porque você não se conhecia e outras pessoas falaram, não, você é maravilhosa nisso. Já aconteceu com você também? minha vida inteira. Sim, a vida inteira, praticamente. Assim, é muito engraçado isso, né? Porque quando a gente não tá segura de quem a gente é, quando a gente não reconhece o nosso valor, o que falam pra gente
gente acredita, né? Ou melhor, a gente faz as coisas para agradar o outro e muitas vezes não está se agradando. Então, assim, quando você não se sente segura, as pessoas podem te elogiar, podem falar que você é linda, maravilhosa. Você se olha e você não se sente assim. E só que aí você continua usando aquelas determinadas roupas, aquele determinado cabelo, aquela determinada imagem, porque você está acostumada que é assim que as pessoas vão te elogiar. Só que no fundo aquilo não diz quem você é. E comigo aconteceu uma coisa curiosa, assim, a questão inversa da imagem, né? Porque às vezes a gente fala assim, não se arrumam e isso acaba atrapalhando a imagem. E aconteceu comigo, deu uma determinada época da minha vida, eu ir morar num lugar que eu não combinava com o lugar que eu tava. E eu tive que, para me proteger, eu tive que mudar a minha imagem. Então eu parei de me arrumar. Eu parei. Processo de adaptação. Eu tive que, para tentar caber naquele lugar, eu tive que me diminuir. Só que o que aconteceu? Olhando todos os dias para aquela imagem, o que aconteceu? Eu comecei a acreditar que eu era aquilo. E a minha autoestima foi no lixo. Eu levei 3 anos para conseguir me encontrar. E falar assim, nossa, peraí, quem que é a Camila mesmo? Pera, eu não sou essa pessoa que eu me vesti por um tempo para me proteger. Quem é a Camila de verdade? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Com a nossa imagem, porque o ponto é o que você vê, você acredita, você sente, você registra como se fosse real. Então, tanto uma imagem empodera, te faz acreditar que você pode mais, quanto uma imagem que te diminui, ou de repente todos os dias você não se arrumar e todos os dias você vê aquela pessoa abatida, desanimada, você começa a acreditar que você não tem ânimo, que você não tem força. É muito engraçado, porque assim, a nossa mente, ela é imaginária, tá? Cadeira, a imagem da cadeira pode ter vários formatos, mas cadeira é a mesma imagem em mandarim, em inglês, em alemão, japonês, russo, não importa qual seja o idioma, mas é a mesma imagem. Então, querendo ou não, você tem algumas referências na sua cabeça, o que é uma imagem de uma mulher de valor, o que é a imagem de uma mulher desarrumada, né? Uma mulher que tem amor próprio, que tem autoestima. Você tem essa imagem dentro da sua mente. E se você não for congruente com essa imagem, qual que é a informação que você está passando para o seu eu interior? Aquela que está refletindo no espelho. Então, quando você está ali, por exemplo, eu não gosto de usar, sei lá, meu cabelo liso. Que nem você falou, eu não gosto de usar meu cabelo liso. Então, toda hora eu tô olhando ali no espelho, por mais que todo mundo esteja falando que o meu cabelo é maravilhoso liso, o meu ego, ele tá lá em cima, porque todo mundo tá falando. Só que cadê minha autoestima? Cadê minha autoimagem, que tá completamente distorcida? E aí, se você sai um dia e alguém falar mal do seu cabelo liso, não importa que 15 pessoas falaram bem do seu cabelo durante o dia, porque você não está segura de si. Eu brinco com as minhas pacientes e falo assim, ó, entenda que toda pessoa que é uma autoridade para você, de alguma forma ela vai te influenciar. Então, escolha quem são essas pessoas de autoridade. Porque se você tá passando na rua e alguém te chama de feia, você vai olhar pra cara da pessoa e falar assim, quem é você? Tá doido? Agora, se o seu namorado, seu marido, né, seu chefe, sua mãe, são pessoas de autoridade que falam isso, e você não está forte com a sua identidade, você vai se sentir feia. É instantâneo. Você vai se encaixar naquela identidade que falaram pra você. E aí, pra você sair dessa identidade, tem gente que demora dias, tem gente que demora meses, tem gente que demora anos. Isso a gente vê muito raro não, né? A gente vê com muita frequência quem sofre bullying na escola. Quem sofre bullying na escola ali por uma autoridade, principalmente por professores, né? Você percebe que a pessoa passa a vida inteira tentando, né, a validação daquele professor que ela já não tem mais nem contato. Então, é importante você ter essa consciência, ter esse despertar, exatamente para te blindar de várias relações tóxicas. Porque às vezes a pessoa não está falando nem de maldade, ela está dando o ponto de vista dela. Olha, Bianca, eu prefiro você, sei lá, com cabelo curto. Tá bom, obrigado. Mas quem habita meu corpo?
O que Exatamente. que eu gosto? Como que eu quero viver no espelho? Qual que é a imagem de sucesso para mim quando eu vejo no espelho? Faz sentido isso, minhas lindas? Ó, tu me falou que é verdade. Então vamos lá. Como que vocês se sentem quando vocês olham no espelho? Conta aqui pra mim, compartilha aqui com a gente. Vocês se sentem com uma imagem de sucesso, né? Vocês conseguem despertar aí em vocês todas essas identidades de uma forma saudável? Você consegue transitar entre todas elas? Quem tá aí com a gente dentro desde o começo da live, né? E quem tá chegando agora também, a gente tá falando sobre identidade. Como despertar, se conectar com a sua identidade. E é Isso importante, já aconteceu com você, né, cara? a gente dizer que não só figuras de autoridade vão interferir na nossa autoestima, né? Na forma que a gente se sente. Quando Uhum. não tá seguro da gente, uma criança faz uma brincadeira e fala, tia, você é feia, vai doer. Porque assim, só dói quando a gente concorda. Essa é uma verdade libertadora. Então, assim, quando você concorda com aquilo que foi dito, dói. E eu brinco, se doeu, leva para casa e vai olhar. Porque é você que ainda não se conhece, é você que ainda não entendeu o seu valor e o seu poder. Então, assim, é muito importante a gente estar seguro de quem a gente é. Assim, a gente está falando muito aqui de imagem, né? Mas, na verdade, os nossos valores, eles têm muito a ver com a nossa história, com tudo que a gente construiu. Porque a nossa história, as nossas vivências, nossas experiências, elas estão transformando a gente por dentro e por fora, né? Tudo, Uhum. tudo tá mudando. A nossa aparência, ela também tem muito a ver com as nossas experiências, com os nossos aprendizados, né? Por isso que é tão importante a gente realmente olhar para essa questão da identidade, que é olhar e falar assim, o que a Camila gosta? Quem ela é? Como a Camila é? Ela é uma pessoa tímida ou ela é extrovertida? Ela é comunicativa ou ela é mais quieta? Ela é mais aberta ou ela é mais fechada? Ela pensa demais ou ela é mais intuitiva? Age mais por analisar tudo isso. E aí sim, ajustar a nossa imagem para que tenha uma comunicação congruente entre a sua essência e os seus objetivos. Isso é perfeito. Entenda, qualquer coisa que uma outra pessoa fale sobre você que te machuque de alguma forma, é porque você acredita naquilo também. Ai, Bianca, eu não acredito que eu sou burra e a pessoa me chamou de burra. Eu fiquei indignada porque eu sei que eu sou inteligente e a pessoa me chamou de burra. Mentira. Se a pessoa chamou você de burra e você se sentiu de alguma forma ofendida, é porque em algum cantinho aí no seu subconsciente você não está se sentindo inteligente o suficiente, não se sente capaz, não se sente merecedora de ter tanta inteligência. Ou algum gatilho. Entenda, o universo. Oi? Algum gatilho, alguma coisa, algum trauma que você viveu na infância, alguma coisa que alguém te falou lá Isso. atrás, voltou, voltou. E por mais que hoje você se sinta inteligente, você saiba que você não é mais aquela pessoa, vem aquela cutucadinha Uhum. e te joga para aquela criança interior, te joga para aquela época e você sente o que você sentiu quando você realmente estava naquele contexto, né? Exatamente. Então, assim, terapia, gente, não é uma brincadeira, não. Terapia não é para louco, né? Como as pessoas falam, eu só vou fazer terapia porque terapia é doido. Não. É que, infelizmente, né, as pessoas, elas, aqui, principalmente no Brasil, não tem essa cultura de realmente fazer um processo terapêutico. Onde você se entende, onde você se compreende, onde você se percebe, né? Onde você se coloca merecedor de várias coisas. Então, eu quero fazer um processo de terapia porque eu tô com ansiedade. Tudo bem, só que entenda que tudo você pode remediar ou você pode prevenir, né? Então, quando a gente está falando de identidade, quando a gente está falando de amor próprio, autoestima, relacionamento, autoimagem, enfim, tudo que está ligado ao ser humano, a gente está falando de autoconhecimento. Se você não se autoconhece, como você vai se admirar? Como você vai ser uma mulher segura? Você pode fingir que você é segura. Só que aí volta ao que a Camila falou no começo da nossa live. Você não consegue sustentar isso por muito tempo. Ó, vou trazer uma curiosidade aqui. Vocês sabem por que o Big Brother ele só dura o período de 90 dias, mais ou menos? Nossa, É não. curioso isso.
Porque a pessoa, o ser humano, ele tem uma capacidade máxima entre 90 a 120 dias para começar a mostrar quem realmente ele é. Então, o ser humano, ele consegue fingir, em média, que é uma outra pessoa, uma outra identidade, por no máximo isso, entre 90 a 120 dias. Mais que isso, a essência dele berra. E aí é onde vem as crises de ansiedade, onde vem as depressões da vida, aonde vem as frustrações, porque muitas vezes você está num trabalho que você odeia, só que você está ali forçando, forçando, forçando. E aí, durante os 3 primeiros meses, tudo bem, tá tudo lindo, né? Ah, é trabalho novo, daqui a pouco melhora. Aí começa no 4º mês, você já começa a falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí no 5º mês, você já não quer mais acordar para ir trabalhar. E aí começa a desencadear um monte de coisas aí dentro e você não sabe por quê. Por quê? Porque você não está sendo congruente com a sua essência. Às vezes você só está fazendo aquilo por dinheiro, às vezes você só está fazendo aquilo por necessidade, às vezes só está fazendo isso para agradar a outra pessoa. Ah, eu vou trabalhar com direito porque meu pai é advogado e eu tenho que ser advogada. Ah, eu vou trabalhar como médica porque é o sonho da minha mãe que ela não conseguiu realizar, então eu preciso, para honrar ela, ser médica. Vocês percebem o quanto que você sufocando a sua identidade, você vai sufocar a sua essência. E isso, a médio, longo prazo, vai te fazer muito mal. E aí as pessoas elas vão para a parte de remédio, né? Elas não querem ver a identidade delas, o que está acontecendo, não quer olhar o emocional. Eu muitas vezes fiz isso, gente. Quando eu tive as minhas crises de ansiedade, tive síndrome do pânico, quando eu tive todos os meus lixos emocionais, as minhas crises, né? Devido a um término de um relacionamento de 6 anos, eu não quis olhar para aquilo. Eu fui lá no médico e falei assim, ó, me dá um ansiolítico aí que eu não sei o que está acontecendo comigo, eu quero voltar a dormir, eu quero voltar a viver. E eu fui me medicar. Nada contra a medicação. Existe um processo, existe uma fase que você precisa, porque já passou de todos os limites. Mas se você voltar um pouquinho antes e você começar a entender as suas emoções, você consegue se precaver sobre as suas doenças. Olha que lindo isso. É muito incrível. Então, antes de você ter uma crise de ansiedade, ficar lá com falta de ar, pensando que você está morrendo, tendo um ataque cardíaco, um infarto e tudo mais, seu corpo já foi dando pequenos sinais e você foi ignorando. Com certeza. Quero saber aqui, vocês já passaram por isso? Já tiveram alguma crise, alguma coisa do tipo? Me contem, gente. E façam perguntas também. Eu e a Camila estamos aqui para servir vocês. Tá, travou? Tá conseguindo me ouvir? A minha tá normal aqui. Nossa, a minha tá trocando de filtro que tá, mas vamos lá, vamos seguir. Faz sentido tudo isso, cá, para você? Você também atende mulheres que também estão. Você percebe que conforme ela tá ali, ela tá com a identidade dela sufocada e às vezes ela só tá precisando de um respiro? Então, geralmente o tipo de mulheres que chegam para mim são as mulheres que já passaram por esse processo e elas já sabem. Uhum. Então, porque o meu processo, como a gente sempre fala nas lives, né? Ele pode estar no início do processo, a partir da imagem, né? Para as pessoas que precisam realmente enxergar essa mudança para trazer para dentro, ou ela pode estar no final do processo, né? Que é quando a pessoa realmente ela entendeu quem ela é, ela já passou por esse processo de reconexão com a identidade, e aí ela só precisa, ela quer ajustar a forma como ela é e a forma como ela é vista. Então, geralmente chegam para mim mulheres que minimamente já sabem o que elas querem, né? Algumas às vezes falam para mim, tá, mas eu não sei o que eu preciso comunicar. E como que eu oriento, né? Como você quer ser vista? Quais são as características de uma mulher da mulher que você quer ser? Seja na sua área profissional, seja na sua vida pessoal. Aí a gente começa a fazer uma listinha, né, de quais são essas características, porque todas essas características, elas conseguem ser traduzidas através da linguagem visual, através das linhas, das fórmulas, das formas, das proporções. Então, é por aí, assim, tá muito ligado, né, essa questão da identidade com a imagem, né, e assim, agora eu até mudei minha bio, né? E eu troquei. Te ajudo a conquistar uma autoestima de milhões.
Porque na verdade é isso, né? E qual que é o segredo de uma autoestima de milhões? É quando você consegue traduzir a sua essência através da sua imagem. Exato. Então, assim, eu estou numa primeira fase, né, onde a pessoa se conecta, entende o que, que é ali, e a Ká, ela tá naquele processo de lapidar ali, dar um, né, para você ficar linda. Então, por isso que a gente conversa bastante, porque o nosso trabalho se completa, né, é um ciclo inteiro, assim. Então, aqui, ó, eu faço tal, o que, que eu quero ser, e aí elas entendem, né, o que, que elas querem ser, qual que é a imagem, mais ou menos, que elas querem passar, e a Camila fala o como que você precisa, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha consulta com a Camila, ela me passou várias imagens, assim, gente, é um relatório que tem, sei lá, acho que 20, 40 páginas explicando tudo que você precisa usar e fazer para você conseguir se conectar de verdade, né? Então, assim, a gente está aqui para dizer para vocês que sim, existe uma solução, existe formas de você sair de todo esse processo. Se você está com a sua autoestima baixa, se você está com falta de amor próprio, existe sim todo um processo para você restaurar isso dentro de você. Só que primeiro você precisa querer, né? Porque como eu falo, nenhuma mudança ela vem sem 3 investimentos. São os 3 investimentos básicos. Você tem que fazer o investimento das suas emoções, você tem que estar disposto a olhar para as suas emoções, o que, que eu estou sentindo usando um brinco assim, o que, que eu estou sentindo usando um batom assado, né? Então você tem que estar disposto a olhar nas suas emoções, tem que estar disposto sim a fazer um investimento financeiro, gente. Não adianta, a gente vive num mundo onde a gente tem que comprar tudo. E não, nem que seja um batom, um brinco, você vai ter que fazer um investimento financeiro em alguma área, né, de alguma coisa. E o terceiro investimento, que é o investimento de qualidade de tempo. Não adianta também, você vai lá e você fala todas as suas emoções lá no processo da terapia, fez o pagamento lá da terapia, foi lá, pagou a visagista, fez todo o processo e depois não coloca em prática. Exatamente. Né? Então, esses 3 pilares é o que vai fazer você transformar a sua realidade. É o que vai fazer você realmente ter uma identidade de valor. Né? Não só impor as coisas, mas aprender também a expor o que você quer. Só que se você não sabe o que você quer, qualquer coisa vai te servir. Aí vai chegar um Zé Mané aí, um homem buste, e vai falar que você tem que se vestir de uma forma que você não gosta. Uhum. E aí você, para agradar ele com medo de perder, o que você vai fazer? Você vai acabar fazendo. E aí, como que vai funcionar? Depois de um tempo, essa pessoa vai embora e ela leva junto com ela a identidade que você tinha. Porque aquele salto alto que você usava porque ele gostava, quando ele vai embora, não faz mais sentido você usar. E aí você não sabe o que você usa. Então, é muita coisa que a gente tem aqui. E a gente está trazendo um pedacinho de todo esse universo de identidade. Né? Dentro dos meus treinamentos, por exemplo, do treinamento Amor Próprio em Sua Essência, eu tenho um módulo inteiro onde eu explico como se conectar com a sua identidade. Porque é bem complexo, você tem que limpar bastante. É igual fazer uma faxina, gente. Não adianta fazer uma faxina no quarto, tem que fazer na casa inteira. Né? Senão não dá certo. Então, ó, Paula, seja muito bem-vinda. A Erika falou assim, ó, não tem como, né, não segurar na mão da terapeuta e da visagista. Gratidão aí. Sumiu o comentário. Eu comecei a falar e sumiu aqui. Meu Instagram deve estar bugado. Mas assim, espero que a gente tenha feito aí alguma diferença nessa tarde de quinta-feira para vocês. A gente está com um projeto muito lindo de trazer essas informações. Eu estou trazendo para vocês essas lives exatamente com temas que vocês me pediram nos directs. É muita coisa que a gente tem aqui para compartilhar. E como a minha missão de vida é ajudar mulheres a saírem desse processo, né, de dependência emocional, de estarem sempre à procura de algo e de alguém para se sentirem preenchidas. E tá tudo aqui, ó. É só você se olhar no espelho e respeitar o seu limite, respeitar suas vontades, entender quais são suas vontades, entender também que você não é criança para também só fazer o que você quer, né? Muitas vezes também as pessoas se validam desse, eu vou fazer só o que eu quero. Gente, se eu fizesse só o que eu quero, eu ia viver de Netflix e deitado na minha cama. Ou na praia tomando água de coco. Infelizmente não é assim. Entenda, mulheres fazem o que é preciso. Criança que faz o que quer. Bom? Então vamos lá, Ká. Tem alguma coisa que gostaria de compartilhar, falar?
Eu tava pensando aqui, uma coisa que eu acho que é muito importante, que poucas pessoas falam, mas é muito importante a gente deixar claro isso. Que assim, quando você tomar uma decisão na sua vida de resgatar a sua identidade, resgatar a sua essência e realmente mostrar para o mundo a pessoa incrível que você é, algumas pessoas vão se afastar de você, algumas pessoas vão te outras pessoas vão te achar arrogante e você precisa estar muito segura de quem você é para você dar conta de lidar com isso. Para você olhar e falar Sim. assim, eu não tô fingindo, eu não sou arrogante porque eu não tô fingindo ser essa mulher poderosa. Eu sou essa mulher poderosa. Eu descobri em mim essa mulher poderosa. E aí você realmente conseguir se manter firme, essa sou eu. Quem acha que é muita areia pro caminhãozinho, ó, vaza. Amizades que não se sustentam porque de repente você tem uma autoestima mais elevada, tchau, é porque não é pra você. Então, eu acho que o recadinho, assim, assim, é inevitável, depois de passar por um processo de autoconhecimento e de adequação de imagem, é impossível você não se destacar, você não chamar atenção. Então, assim, é ter muita clareza de quem você é e entender que se tá apertado, é porque o lugar é pequeno demais pra você. Exato. Maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente já pode entrar até no próximo tema de live aí, falando sobre apego, né? Pessoas que são apegadas à imagem que tem, pessoas que são apegadas a pessoas, pessoas que são apegadas à opinião, né? Então, isso também dá um ótimo tema aí para uma próxima live. Quero saber se faz sentido isso para vocês também, falar um pouco sobre apego. E essa parte de se conectar com o seu eu, com a sua essência, com a sua identidade. Se hoje você não está tendo uma vida de sucesso, né? Levando em consideração que sucesso, gente, tem várias interpretações. É O muito. mais importante é você se sentir próspero, você se sentir abundante. É porque você ainda não se conectou com a sua energia. Tem coisa aí que você precisa limpar, tem coisa aí que você precisa rever. Tem coisa também que você precisa compreender que é uma sementinha que você plantou e que demanda um tempo para você conseguir colher os frutos, Sim. né? Só que quando você está num ambiente onde esse ambiente tem pessoas que começam a te sufocar, entenda, essas pessoas elas estão vendo você crescer, elas não querem crescer, então é mais fácil o quê? É mais fácil eu crescer ou é mais fácil eu diminuir para que você se encaixe aqui? Porque você está esfregando na minha cara que eu preciso mudar e eu não quero. Então, cabe a você escolher, né? Nós somos a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Então, se você está percebendo que você está convivendo com pessoas que só falam que, ai, Bianca, é ridículo, você fica aparecendo aí fazendo live, credo, nossa, você fica falando sobre isso. Se as pessoas estão te ridicularizando, te diminuindo por algum motivo, você já sabe que ali não te cabe. E aí você fala, tudo bem, é sua opinião, respeito, nem entre em atrito com essa pessoa. É sua opinião, respeito, só que o meu mapa de mundo, a minha identidade pede que eu tenha esse tipo de comportamento. Exatamente. Lembrando que comportamento também não pode agredir a outra pessoa, né? A sua identidade, que nem a gente pega muitas pessoas e fala assim, eu sou sincera mesmo, eu falo mesmo. Será que você é sincera mesmo? Ou será que você só tá querendo, de alguma forma, se sentir ali validada pela outra pessoa? E a única forma que você consegue se sentir validada é tendo razão. Quem sabe o que é, não precisa ficar brigando e quebrando pau, falando. Lembre sempre de uma coisa. Você é mulher, certo? Indiferente de você estar vestida de uma forma ou de outra, tá largada, com batom, você é mulher. Quando você chega num ambiente, as pessoas sabem que você é mulher. Tudo bem que tem algumas pessoas aí que a gente fica até meio na dúvida, mas as pessoas sabem que você é mulher, você não precisa impor isso. Então, se você está brigando muito com isso, das duas, uma. Ou você não está sendo congruente de verdade com a sua essência, está querendo forçar uma imagem ali que não está refletindo, ou você está num lugar muito pequeno para você, e você é muito grande. Então, entenda, todo esforço significa alguma coisa. E você precisa começar a interpretar isso. Faz sentido, minhas lindas? Quero saber aí.
Travou aqui. Eu sei que Cara, lê pra mim o comentário da Érica, que aqui pra mim apareceu, mas não tá aparecendo tudo. Sei Aqui, que ela mandou alguma coisa aqui pra gente. aqui, ó, e guarda ela pra você. Esta é minha frase. Que bom que você me percebeu, mas a sua opinião não vale pra mim. Porque é bem isso, né? Assim, a opinião de uma pessoa diz muito mais sobre ela do que sobre nós, né? Diz muito mais sobre as Exato. velhas experiências que ela tem. A hora que a gente entende isso e a gente começa a filtrar, você escuta, você avalia se aquilo serve para você e se não funcionar, você descarta. Se agradece e descarta. Mas é a gente que tem que saber, sabe, o que realmente serve pra gente, o que serve para nossa vida, até porque cada um tá num degrau nessa jornada de autoconhecimento, né? Cada um já Exato. cada um tem traumas diferentes, já curou muitas coisas. Então, às vezes, uma colocação de uma pessoa, ela tá num outro nível ainda de consciência. Você já subiu esse nível de consciência, aquilo não te afeta mais, você não enxerga mais aquilo dessa forma, né? Então, tudo Uhum. a gente tem que sempre pensar assim. Eu sempre falo isso, é se conectar com a nossa essência e com o nosso coração. O que meu coração tá dizendo sobre isso? Devo absorver ou não? Pronto. E se você absorveu aquilo ali e te fez mal, então começa a pensar, calma aí, eu absorvi e me fez mal. Será que realmente eu não estou concordando com essa pessoa? Aí, vou ter que Então, aí você tem que tratar isso aí, doeu, tá? Tira o poder da outra pessoa de controlar aí as suas emoções. As emoções são suas, quem controla é você. Tá bom? Olha aqui que lindo o que as meninas falaram aqui, ó. A Tamires lançou logo um fez total sentido, né, pra Fabi. A Tamires falou assim, ó, a ficha caiu aqui com muitas pessoas ao meu redor. Então, ó, preste atenção. Essas pessoas que estão falando mal de você, elas só estão entregando para você aquilo que elas têm. Uma coisa é você dar um feedback positivo, construtivo, né? Mas mesmo assim, cabe a você escolher o que você quer fazer ou deixar de fazer. Lembre-se sempre, existe um abismo de diferença entre impor e expor. Se alguém está querendo impor algo a você, é porque você está grande demais para aquela pessoa. Agora, se aquela pessoa está expondo, cabe a você aceitar ou não o que ela expôs. E tudo bem, tá bom? Então, gratidão, minhas lindas, por tudo. Tá? Da última vez a gente tentou deixar a live aqui salva, deu algum problema. Vamos torcer, dessa vez vai dar certo, ela vai ficar aqui, tá bom? Para vocês poderem ver. Quando nos autoconhecemos, nos tornamos repelentes. Mais ou menos, não é que a gente se torna repelente. É que a gente atrai aquilo que está congruente, que está vibrando junto com a gente. E aquilo que não é, acaba que naturalmente vai embora. Tudo bem. Porque tem pessoas que estão no nível 2, pessoas que estão no nível 3, pessoas que estão no nível 10 de consciência, e tudo bem. Cada um tem o seu nível. Só não se diminua para entrar na identidade que o outro quer, para sufocar a sua essência. Tema da próxima Faz live. sentido isso aí? Tá. Certeza que a gente vai ter que fazer uma live falando sobre isso, sobre apego, sobre caber num lugar pequeno demais, se apertar para se ajustar, não nos cabe. Eu acho que vai ter bastante assunto. Perfeito. Ó, a Tami falou aqui, ó. Muitos debocham de mim por querer mudar e estar mudando. Olha aí, ó. Um dos sinais muito fortes. Começar a te diminuir, fazer deboche, né? Começar a tirar sarro. Na verdade, é só aquela pessoa que não tem coragem de mudar e aí começa a criticar as suas mudanças por causa disso. Para calar a boca dessas pessoas, é só você ter resultado. Simples. Descarta a opinião delas e vai. E eu estou só me afastando. Para mim faz sentido. Então bora. É isso mesmo. Entenda que se você não tem essa segurança, se você não tem essa identidade ativada dentro de você, alguém vai te fazer uma crítica, você vai se paralisar. E aí, quem tá perdendo sua vida é você. Porque quem vive no seu corpo é você, né? Quem tá dormindo e acordando todos os dias com as inseguranças, com os medos, é você. Você tem duas escolhas. Tá bom? Mas gratidão aí também por compartilhar aí a sua opinião com a gente, tá bom? Então, gratidão aí a todos. Nossa, tem um comentário aqui de um homem. Vamos ver aqui, ó. Incrível, meninas, amei o conteúdo. Ah, gratidão. Não, desculpa aí. É que eu li Nando. É o melhor assunto. É muito bom, gente. Tá? Entender isso de forma profunda. Então, quem tiver dúvidas, pode mandar aqui mensagem para mim, pode mandar para cá,
que a gente vai ir resolvendo aqui. Vamos marcar outras lives aí para trazer mais conteúdos profundos assim. E espero que tenha caído muitas fichas aí para vocês, tá bom? Gratidão aí por todos que estiveram presentes com a gente até o final da live. Obrigada. Gratidão. E sigam aqui o nosso perfil, tá? Porque a gente fala muito sobre esses assuntos. A gente tem trazer conteúdos no feed. Eu falo muito sobre a questão da imagem, da importância da imagem e dou muitas dicas práticas de realmente como trazer a linguagem visual para o seu dia a dia, para a sua imagem, para você começar a ter resultados, mesmo para quem ainda não deu o passo de investir na consultoria, ou as dicas já dá para ajustando muito. Gente, pega a chave. Quando eu não tinha dinheiro para fazer treinamento, pagar mentoria, consultoria, nada dessas coisas, eu consumia o conteúdo gratuito, elevava um pouco o meu nível, fazia um caixinha, ia lá e pagava. Lembra, para você mudar a sua vida, você tem que fazer 3 investimentos: o emocional, o financeiro e o de tempo de qualidade, tá bom? Então, fiquem aí com essas dicas e até uma próxima. Ah, lembrando, amanhã, 12h12, eu tô aqui de novo com uma live, tá? Falando sobre um tema bem interessante. Então, tchau, tchau. Gente.